Nós procuramos não fulanizar o instrumento legal, porque ainda o Conselho não está regulamentado, só para ter uma ideia, esse Conselho não está sendo criado agora. O CONAMA é um dos conselhos mais antigos da República e esse Conselho de Governo, ele foi criado junto com a criação do CONAMA, há décadas atrás, só que nunca foi regulamentado. Como esses projetos prioritários terão que passar por esse conselho, que tem todos os ministérios, a partir de agora, tem que regulamentar primeiro o conselho. Aí o conselho é que vai discutir quais são os projetos estratégicos. A gente não pode ter uma lei que seja direcionada para um ou outro projeto, é um instrumento, um procedimento. E esse procedimento, ele vai ser utilizado a partir de critérios, inclusive os critérios dessa regulamentação do Conselho de Governo para poder estabelecer as prioridades. Eu diria até que teremos uma complexidade benéfica maior. O que antes era decidido bilateralmente entre a pasta interessada e o centro de governo, agora passará pelo crivo de todos os ministérios. Ministra, você falou, né, que vai passar por ministérios, é uma decisão também de governo. A gente está falando de articulações, né, de movimentações políticas. Considerando que o próprio presidente já manifestou interesse de explorar o petróleo na Foz do Amazonas, como garantir que não haverá pressão política para movimentar para conseguir essas licenças, né, diante dos riscos ambientais? A gente está falando do envolvimento de vários ministérios, isso é uma coisa que permanece, vai até perpetuar para outros governos? Sim, exatamente por isso que é interessante a ideia de ser o Conselho de Governo, porque é uma instituição que foi criada há muitas décadas, tem a mesma quantidade de anos da existência do Conselho Nacional de Meio Ambiente. E vai ficar muito difícil um outro governo simplesmente mudar o Conselho de Governos, deixando só os ministérios da área de infraestrutura, de energia, de desenvolvimento e tirar os ministérios do meio ambiente, tirar o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério das Mulheres. Obviamente que em governos autoritários isso acontece, mas em governos democráticos não terá nenhuma razão para isso. E mais, né, a Constituição Federal, ela deve ser cumprida e tudo que vai ser feito tem que ser em consonância com o artigo 225 da Constituição Federal, com a Lei Nacional do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, com o Código Florestal, a Lei dos Crimes Ambientais. É um conjunto de leis que se intercruzam para garantir segurança jurídica, garantir a proteção do meio ambiente, garantir que a gente pode até promover processos de inovação, ganhar velocidade, mas não pode perder qualidade. Foi um trabalho muito minucioso, um trabalho que se debruçou sobre mais de 300, quase 400 dispositivos que, como nós dizíamos, iríamos fazer mudanças que fossem estratégicas para preservar a integridade da proteção do meio ambiente, do licenciamento e garantir segurança jurídica para o licenciamento ambiental brasileiro, que é a coluna vertebral da proteção ambiental no Brasil. Tanto é que as próprias organizações da sociedade civil, elas entendem que esses vetos foram estratégicos. E agora a expectativa é de que possamos ter a aprovação deles no Congresso, porque eles inovam, eles dão agilidade, mas em nenhum momento pode comprometer a autonomia e qualidade do licenciamento ambiental. Eu ia entrar justamente nesse ponto. Eu ia entrar justamente nesse ponto, ministra. Vocês vão encaminhar ainda os vetos, isso vai precisar ser avaliado pelo mesmo Congresso que aprovou o PL como ele está. E aí o que eu queria saber é qual é a expectativa? Se a senhora considera essa uma causa perdida diante das mudanças que foram feitas, qual é a expectativa com o Congresso? Eu considero que teve um ganho muito relevante para a proteção do meio ambiente, para o interesse público e para
o interesse da sociedade e, principalmente, né, para aquilo que o Congresso queria, que era introduzir algo que ajudasse a atualizar o licenciamento. Tudo aquilo que significava retrocesso, tudo aquilo que significava comprometer a integridade do licenciamento foi vetado. E, com certeza, tem uma curva de aprendizado em tudo isso. Vamos dialogar com os parlamentares de todos os partidos, com as lideranças, com as presidências das casas e mostrar que, da forma como tinha sido aprovado, ia ser ruim para todo mundo, para a proteção do meio ambiente, para o interesse da sociedade, ia criar insegurança jurídica, ia atrapalhar o acordo da União Europeia com o Mercosul e ainda ia comprometer as metas de redução de CO2 que o Brasil assumiu mediante o Acordo de Paris, que são metas altamente ambiciosas. Ou seja, por isso que eu disse, nós conseguimos fazer um trabalho que assegura que a integridade do licenciamento permanece. E tudo isso foi por orientação do presidente Lula. Por isso que houve um esforço muito grande de dialogar com a sociedade, dialogar com os parlamentares, dialogar com a comunidade científica, para que a gente pudesse ter um resultado que uma lei geral do licenciamento ambiental, em pleno século XXI, no contexto da emergência climática que nós já estamos vivendo, não pode ser para proteger menos, tem que ser para proteger mais.